Bom dia a todos. Obrigado pela participação de todos nesta manhã de domingo. Nós vamos continuar o nosso estudo de Apocalipse. Eu gostaria de iniciar com uma oração. Santíssimo Pai, na tua presença estamos nesse momento, louvando e glorificando o teu santo nome, agradecendo ao Pai porque o Senhor tem colocado sua mão poderosa sobre nossas vidas, nos protegendo, nos livrando de todo mal, Pai. O Senhor tem abençoado a cada irmão em Cristo Jesus. O Senhor tem cuidado dos enfermos que estão se recuperando, graças ao teu poder, ó Pai Celestial. Somos totalmente dependentes do Senhor. Por isso, Pai, nós chegamos para lhe agradecer sempre por todas as bênçãos que o Senhor nos dá e pela bênção maior, que é a salvação através do sacrifício de Cristo Jesus. Maravilhoso Deus e Pai, nós agora vamos estudar a Tua palavra, Senhor. O Espírito Santo nos conduza, nos direcione, para que nós falemos somente aquilo que é do Teu inteiro agrado e que esteja de acordo com a Tua palavra. Que possamos aplicar em nossa vida tudo que nós aprendemos do Senhor, ó Pai Celestial. É em nome de Cristo Jesus que oramos. Amém, Senhor. No domingo passado, nós iniciamos o capítulo 20 do livro de Apocalipse, que fala sobre a destruição total de Satanás. Inicialmente ele foi aprisionado, a sua atividade foi limitada, ele tem um poder limitado hoje em dia, principalmente por causa do sangue de Cristo Jesus, que nos protege, nos livra. Se nós estivermos firmes em Cristo Jesus, ele não tem poder sobre nós. Satanás não tem poder sobre cada um de nós. Por isso, nós precisamos perseverar no caminho do Senhor. Então, ele foi aprisionado inicialmente, e no futuro, Satanás será solto por um breve período de tempo. É isso que diz a partir do versículo 7. Nós estamos recapitulando o que nós vimos domingo passado. É isso que diz no capítulo 7. No versículo 7. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. O número dessas é como a areia do mar. Marcharam, então, pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida. Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. Muito importante o versículo 10 agora. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Então, nós interrompemos, domingo passado, nesse ponto, no versículo 10. Eu vou compartilhar a tela. Acho que eu errei aqui. Modo de apresentação. Agora tá. Então, nós vimos a derrota final de Satanás aí no capítulo 20, versículo... Oi? Não, tudo ok, bem? já entrou sim. Já entrou sim. Ah, tudo bem. Então, nós vimos a derrota final de Satanás aí no capítulo 10, no capítulo 20, versículo 10, desculpa. E que diz o seguinte, né? O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Foi aí que nós interrompemos, né? Vemos que Deus providenciou a derrota final de Satanás, atendendo aos clamores dos cristãos e das almas. Na terceira parte,
porque nós dividimos aí o capítulo 20 em 3 partes. Na terceira parte, nós vamos ver agora o dia do julgamento, que acontecerá no futuro. E diz o seguinte, no versículo 11: Vi um grande trono branco e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados, segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar os mortos que nele estavam. A morte e o além entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados um por um, segundo as suas obras. Então, a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Então, nós vemos aqui o retrato do juízo final, após a volta de Cristo Jesus. É o dia do julgamento. E fica bastante claro que nós vemos um tribunal. João vê um tribunal preparado para o julgamento. Nós temos nesse tribunal Deus que julga com justiça, né? E ele está no trono. Quando diz aqui, ó, vi um grande trono branco e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Não se achou lugar para a terra e para o céu. Os réus estão em pé diante de Deus. Então, todos que serão julgados vão estar em pé diante de Deus. São abertos 2 tipos de livros. O livro com as obras de cada ser humano. Então, é aberto o livro que contém as obras de cada ser humano. E o livro da vida, que também foi aberto. Satanás, aquele que nos acusa, não está mais presente nesse julgamento. Muitos dizem, no dia do julgamento, Satanás vai estar lá nos condenando, acusando. E aqui nós vemos, em Apocalipse, que anteriormente Satanás já foi jogado, antes do julgamento, Satanás já foi jogado no lago de fogo e enxofre. Então ele não vai estar presente, já está sendo atormentado, já foi condenado. No versículo 13 a 15, começa o julgamento. Então, a partir do versículo 13 a 15, nós vemos o julgamento. O mar libera os seus mortos, né? A morte e o além também entregam, e todos vão ser julgados, um a um. Todos serão julgados segundo as suas obras, é o que diz o versículo 13. E foram julgados um por um, segundo as suas obras. Agora nós temos a decisão final de Deus. A partir do versículo 14, nós temos a decisão final de Deus. A primeira coisa que foi feita é jogar a morte e o inferno, que são os últimos elementos a serem jogados no lago de fogo, que é a segunda morte, o lago de fogo. Vimos que todos serão julgados de acordo com as suas obras. Ficou bem claro para nós isso. Porém, no caso tem um porém aí. Quem aceitou a Cristo e tem seu nome escrito no livro da vida, está sendo absolvido. Nós podemos ver isso em João, capítulo 5, versículo 24 a 29. Então, João, capítulo 5, eu vou ler do 24 ao 29. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Em verdade vos digo, que vem a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus. E os que ouvirem, viverão. Porque assim como o Pai tem vida em si mesmo, também concedeu ao Filho
ter vida em si mesmo. E lhe deu autoridade para julgar, porque é o Filho do homem. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito bem, para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado mal, para a ressurreição do juízo. Então fica bem claro aqui que todos serão julgados, mas quem ouve a palavra de Cristo e crê em Deus, esse não está condenado. Vai passar pelo julgamento, mas já está absolvido. É isso que está escrito aqui, em João, capítulo 5, 24 a 29, e confirmado no livro de Apocalipse. Aqueles que não aceitaram a Cristo são direcionados para o lago de fogo. É isso que está dizendo aqui no versículo 15. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, este foi lançado para dentro do lago de fogo. Deus não deseja que as pessoas pereçam. Não é vontade de Deus que as pessoas pereçam. Segundo Pedro, capítulo 3, versículo 8 e 9, deixa bem claro isso para nós. Então, vou ler segundo Pedro, capítulo 3, versículos 8 e 9. Há, todavia, uma coisa, amados, que não devemos esquecer, que para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Então, é da vontade de Deus que todos se salvem. É o desejo dele. Porém, aquelas pessoas que escolhem ignorar a graça de Deus estão assumindo a responsabilidade pela consequência da sua decisão. Em João, capítulo 3, versículo 16 a 19, é uma passagem bastante conhecida, nós vemos o seguinte: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Tá certo? Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Então, no versículo 18, fica bem claro: quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Porque Jesus não veio aqui para julgar o mundo, mas para salvar. Então, Jesus, Deus Filho, né? Ele veio ao mundo em forma humana, não para julgar nesse momento, mas para dar a oportunidade de salvação. Agora, no dia do juízo final, aí sim que vai ser o julgamento. Quem não aceitou a Cristo Jesus, quem não creu em Cristo Jesus, vai ser condenado. Quem creu já está absolvido. Então, agora nós vamos ver, a partir do capítulo 21, o novo céu e a nova terra, a nova Jerusalém. Então, vamos lá. Versículos 1 a 4. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Então, ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima,
e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Então, João tem a visão da Nova Jerusalém, da cidade santa, que vem do céu. João vê o cumprimento das promessas de Deus. As promessas de Deus estão sendo cumpridas. Deus reafirma em Apocalipse 20:11 que a condição atual será alterada. E isso também é afirmado lá em Hebreus, no capítulo 12 de Hebreus, versículos 25 a 29. Então, Hebreus, capítulo 12, 25 a 29. Tende cuidado, não recuseis ao que fala, pois, se não escaparam aqueles que recusaram ouvir quem, divinamente, os advertia sobre a terra, muito menos nós, os que nos desviamos daquele que dos céus nos adverte. Aquele cuja voz abalou então a terra, agora, porém, ele promete dizendo: ainda uma vez por todas farei abalar não só a terra, mas também o céu. Ora, esta palavra, ainda uma vez por todas, significa a remoção dessas coisas abaladas, como tinham sido feitas, para que as coisas que não são abaladas permaneçam. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça, pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Então, Hebreus deixa claro que essa terra e esse céu será abalado, para que um novo céu e uma nova terra permaneçam. E agora ele nos mostra que a remoção da condição atual do universo abre espaço, possibilita o surgimento de novos céus e nova terra. Isaías profetizou isso. Isaías 65, 17 e 66, 22. Eu vou pedir para a nossa irmã Lígia ler essas duas passagens. Pode ser, Lígia, por favor? Sim. Isaías 65, 17. Pois eis que eu crio novos céus e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, jamais haverá memória delas. 66, 22. Porque com os novos céus e a nova terra que hei de fazer, estarão diante de mim, diz o Senhor. Assim há de estar a vossa posteridade e o vosso nome. Tudo bem? Então, nessa profecia de Isaías, fica confirmado que haverá novos céus e nova terra. João vê que vem da parte de Deus a igreja, a Nova Jerusalém. Tá certo? Vi também a cidade santa, em 21, versículo 2. Vi também a cidade santa, a Nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para seu esposo. Então, é obra divina. O novo céu e a nova terra, a Nova Jerusalém. Não é construção humana, não foi construída por mãos humanas. É fruto do sacrifício de Cristo Jesus. Apocalipse, capítulo 3, versículo 11 e 12, nós vemos isso. Apocalipse, capítulo 3, vamos voltar um pouquinho. 11 e 12. Versículo 11. Venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ao vencedor, faloei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Então, Jesus está dizendo aqui, a nova Jerusalém é da parte de Deus, e ele promete que nós estaremos com ele. Ela está preparada como uma noiva, adornada para o seu marido. Isaías 61, versículos 10 e 11. Isaías 61,
versículos 10 e 11. Diz o seguinte: regozijar-me-ei muito no Senhor. A minha alma se alegra no meu Deus, porque me cobriu de veste de salvação e me envolveu com um manto de justiça, como um noivo que se adorna de turbante, como noiva que se enfeita com as suas joias. Porque, como a terra produz os seus renovos, e como o jardim faz brotar o que nele se semeia, assim o Senhor Deus fará brotar a justiça e o louvor perante todas as nações. Então, versículo 10 diz: regozijar-me-ei muito no Senhor. A minha alma se alegra no meu Deus, porque me cobriu de veste de salvação e me envolveu com um manto de justiça, como um noivo que se adorna de turbante, como noiva que se enfeita com as suas joias. Então, aqui é um retrato do nosso relacionamento com Deus. Com toda autoridade, Deus informa que cuidará do seu povo, que é o tabernáculo dele. E com esse povo santo, ele vai viver, e vai cuidar desse povo santo. Eu pediria para o nosso irmão Carlos, se é possível, Carlos, abrir em Zacarias, capítulo 2. Zacarias, capítulo 2, versículos 10 e 11. Um momento só, por favor. Canta e rejubila-te, ó filha de Sião, pois eu venho e habitarei no meio de ti, garante o Senhor. E naquele grandioso dia, muitas nações se reunirão e se unirão a Deus, se tornarão o meu povo, e tu serás. Seu microfone fechou, Carlos. Eu tinha aberto, é que você deve ter aberto junto comigo. Vamos lá de novo, é o 10 e 11, né? É. Canta e rejubila-te, ó filha de Sião, pois eu venho e habitarei no meio de ti. Garante o Senhor. E naquele grandioso dia, muitas nações se unirão a Deus, se tornarão o meu povo. E tu serás a minha habitação e reconhecerás que o Eterno, o Senhor dos Exércitos, me enviou a ti. Muito obrigado. Deus nos garante um lugar especial, reservado para os vencedores em Cristo. Nós não teremos sofrimento que temos nesta vida. Então, no versículo 4, ele garante isso. Aí, capítulo 21, versículo 4 de Apocalipse. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Então, esse mundo já passou, os céus e a terra passaram, e junto com ela, todo o sofrimento. E agora está sendo revelado para nós um novo céu e uma nova terra, onde não haverá dor, pranto, morte, não haverá sofrimento. Versículos 5 a 8, Deus declara: tudo está feito. Nós podemos ver isso no livro de João, no Evangelho de João, capítulo 14, versículos de 1 a 6. Eu posso pedir para o Walter fazer a leitura desses versículos, Walter, por favor? Não sei se a internet está boa, hein? João 14, 1 a 6. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também, e vós sabeis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé: Senhor,
não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Obrigado. Então, Deus também garante que todas as coisas acontecerão como está escrito. Como foi escrito, desta forma vão acontecer. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17 diz. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. E, assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Então, Deus garante que todas as coisas se farão novas. As coisas antigas, o sofrimento, a morte já passaram. Somente Deus pode oferecer refrigério com a fonte da água da vida. Isaías 55, versículos de 1 a 6. Então, Isaías 55, versículos de 1 a 6. Vou buscar lá. Vamos ler. Todos vós, os que tendes sede, vinde às águas. E vós, os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde e comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Porque gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o vosso suor naquilo que não satisfaz. Ouvi-me atentamente, comei o que é bom, e vos deleitareis com os finos manjares. Certo? Vamos até o 6. Inclinai os ouvidos e vinde a mim. Ouvi, e a vossa alma viverá, porque convosco farei uma aliança perpétua, que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. Eis que eu o darei por testemunho aos povos, como príncipe e governador dos povos. Eis que chamarás a uma nação que não conheces, e uma nação que nunca te conheceu correrá para junto de ti, por amor do Senhor, teu Deus, e do Santo de Israel, porque este te glorificou. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Então, nessa profecia, nós vemos que Jesus Cristo vem e vai reunir um povo para ser o povo santo de Deus. E isso é através de Jesus. Vamos ver isso em João, capítulo 7, versículos 37 e 38. Seu Manuel, não sei se a internet do senhor está boa. O senhor pode ler para mim esses dois versículos? João, capítulo 7, versículos 37 e 38. João 7, 37, 38, é? É. João, capítulo 7, versículos 37 e 38. Vou achar aqui. No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, só sei terei fluirão rios de água viva. Muito obrigado, seu Manuel. Então, fica bem claro que Jesus promete nos oferecer refrigério através da água viva, da fonte da água viva. Então, quem crê em mim, Jesus diz, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Então, vão fluir rios de água viva. E só Jesus pode nos dar. Só Deus pode fazer isso. O cristão vencedor
será chamado Filho de Deus. Os que não aceitaram a Cristo vão para o lago de fogo. No último dia. Versículos 9 a 27. Descrição da Nova Jerusalém. Nós vamos ter aí a descrição da Nova Jerusalém. Eu vou ler do versículo 9 até o versículo 27, de Apocalipse 21. Então, veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças cheias dos últimos 7 flagelos, e falou comigo, dizendo: Vem, mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. E me transportou em espírito até uma grande e elevada montanha, e me mostrou a santa cidade, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, a qual tem a glória de Deus. O seu fulgor era semelhante a uma pedra preciosíssima, como pedra de jaspe cristalina. Tinha grande e alta muralha, 12 portas, e junto às portas, 12 anjos, e sobre elas, nomes inscritos, que são os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. 3 portas se achavam a leste, 3 ao norte, 3 ao sul e 3 a oeste. A muralha da cidade tinha 12 fundamentos, e estavam sobre estes os 12 nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Aquele que falava comigo tinha por medida uma vara de ouro para medir a cidade, as suas portas e a sua muralha. A cidade é quadrangular, de comprimento e largura iguais, e mediu a cidade com a vara até 12.000 estádios. O seu comprimento, largura e altura são iguais. Mediu também a sua muralha, 144 côvados, medida de homem, isto é, de anjo. A estrutura da muralha é de jaspe. Também a cidade é de ouro puro, semelhante a vidro límpido. Os fundamentos da muralha da cidade estão adornados de toda espécie de pedras preciosas. O primeiro fundamento é de jaspe, o segundo de safira, o terceiro de calcedônia, o quarto de esmeralda, o quinto de sardônio, o sexto de sárdio, o sétimo de crisólito, o oitavo de berilo, o nono de topázio, o 10º de crisópraso, o 11º de jacinto e o 12º de ametista. As 12 portas são 12 pérolas, e cada uma dessas portas de uma só pérola. A praça da cidade é de ouro puro, como vidro transparente. Nela não vi santuário, porque o santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. A cidade não precisa nem do sol nem da lua para lhe darem claridade, pois a glória de Deus a iluminou, e o Cordeiro é a sua lâmpada. As nações andarão mediante a sua luz, e os reis da terra lhe trazem a sua glória. As suas portas nunca jamais se fecharão de dia, porque nela não haverá noite, e lhe trarão a glória e a honra das nações. Nela nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Então, nós temos uma descrição majestosa da cidade santa. João procura retratar uma visão grandiosa, e ele associa essa visão a coisas materiais, para que os cristãos pudessem visualizar fisicamente ou mentalizar a grandiosidade dessa cidade. Então, nós vemos aí que é uma visão, ele estava em espírito. E essa visão grandiosa que ele teve, ele procura retratar, colocando coisas que eram de conhecimento das pessoas, para pessoas poderem mentalizar, imaginar essa grande cidade. João precisou descrever a beleza e grandiosidade do lar celeste, usando coisas conhecidas,
importantes para os leitores da época e que pudessem ser aplicadas também para nós, os cristãos de todos os tempos. Todos os cristãos podem ler o livro de Apocalipse e imaginar a grandiosidade e a beleza dessa cidade e essa fortaleza que ela é. Nós temos nessa descrição, novamente, o simbolismo dos números. Lembra? Os números são usados de forma simbólica. Observemos nesta descrição a importância do número 12 e dos seus múltiplos. 3 é o número da divindade, estão lembrados? 4 é o número da criação, o número cósmico, a humanidade. 3 vezes 4 é a completitude religiosa. A divindade e a criação estão juntas. É isso que esse texto nos relata. Nós vamos estar juntos com Deus nessa cidade. Por isso, 12 é a completitude religiosa. Pontos em destaque dessa visão. A cidade santa é de base quadrada, símbolo da perfeição. Sua medida é de 12.000 estádios, ou seja, 2.200 quilômetros, ou ainda 3 vezes 4 vezes 1.000. Completitude intensificada. Ela é completa. Isso aí nós vemos no versículo 16, quando nós vemos aqui, ó, a base quadrada, né? A cidade é quadrangular, de comprimento e largura. E mediu a cidade com a vara até 12.000 estádios. O seu comprimento, largura e altura são iguais. A muralha vermelha mede 144 côvados, 65 metros de altura. Ou seja, 12 vezes 12, completitude da completitude religiosa. Aí no versículo 17. Mediu também a sua muralha, 144 côvados, medida de homem, isto é, de anjo. A muralha é de jaspe, na cor vermelha, né? O santuário da cidade santa é o próprio Deus Todo-Poderoso e Jesus. Não existe mais templo. Isso é declarado no versículo 22. Nela não vi santuário, porque o seu santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. A glória de Deus e do Cordeiro ilumina a cidade santa. Aí é descrito no versículo 23. A cidade não precisa nem do sol nem da lua para lhe darem claridade, pois a glória de Deus a iluminou, e o Cordeiro é a sua lâmpada. Vamos ver Isaías, capítulo 60, versículo 1, e também 19 e 20. Então, Isaías, vamos de novo lá para o livro de Isaías. 60, versículo 1. Dispõe-te, resplandece, porque vem a tua luz, e a glória do Senhor nasce sobre ti. Então, é a glória da Nova Jerusalém. Então, dispõe-te, resplandece, porque vem a tua luz, e a glória do Senhor nasce sobre ti. E no versículo 19 e 20 diz: nunca mais te servirá o sol para a luz do dia, nem com o seu resplendor a lua te iluminará. Mas o Senhor será a tua luz perpétua, e o teu Deus a tua glória. Então fica bem claro aqui, né? Nunca mais se porá o teu sol, nem a tua lua minguará, porque o Senhor será a tua luz perpétua, e os dias do teu luto findarão. Então aqui é a promessa de Deus para nós. Nesta cidade não será necessário mais sol nem lua, porque o próprio Senhor vai iluminar essa cidade. João 8,12 também fala sobre isso, né? Então vamos pegar lá. João, capítulo 8, versículo 12. De novo lhes falava Jesus, dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. Então Jesus declara: eu sou a luz do mundo. E ele será também a luz da Nova Jerusalém.
somente quem aceitou a Cristo como Salvador e tem um nome no livro da vida poderá habitar com Deus. Versículos 27. Diz o seguinte: nela nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Romanos, capítulo 2, versículo 28 e 29, diz o seguinte: porque não é judeu quem o é apenas exteriormente, nem é circuncisão a que é somente na carne. Porém, judeu é aquele que o é interiormente, e circuncisão é a que é do coração, no espírito, não segundo a letra, e cujo louvor não procede dos homens, mas de Deus. Então, somente quem aceitou a Cristo é que tem um nome inscrito no livro da vida e poderá habitar com Deus na Nova Jerusalém. Capítulo 22, nós vamos ver a fidelidade de Deus, a admoestação e promessas finais, finalizando aí o livro de Apocalipse. Versículo 1 e 2. O rio que alimenta a árvore. Nós vemos o rio que alimenta a árvore. Então, me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que saía do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, de uma e outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês. E as folhas da árvore são para a cura dos povos. Então, nós vemos que Deus vai irrigar a árvore da vida, porque a água sai do trono de Deus e do Cordeiro. Então, essa água alimenta as árvores da vida. Doroti, você poderia ler para mim essas duas passagens? Primeiro Gênesis, capítulo 2, versículo 9, e depois Ezequiel, capítulo 47, versículo 12. Valdir, são 8h47, está bem? Gênesis 2, 9. Do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista e boas para alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Ezequiel 47, 12. Junto ao rio, as ribanceiras de um lado, de outro lado, de um e de outro lado, desculpa. Nascerá toda sorte de árvore que dá fruto para se comer. Não fenecerá a sua folha, nem faltará o seu fruto. Nos seus meses produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário. O seu fruto servirá de alimento e a sua folha de remédio. Muito obrigado. Então, Ezequiel já fez essa profecia para nós. E ela consta do livro de Apocalipse, reforçando que Deus é quem alimenta a árvore da vida e nos vai alimentar. Versículo 3 a 5. Para os cristãos vencedores. Estarão face a face com Deus e Jesus. Os salvos o servirão e reinarão por toda a eternidade. Isso fica bem claro para nós aí no versículo 3 a 5. Que diz o seguinte: nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o servirão. Contemplarão a sua face, e na sua fronte está o nome dele. Então, já não haverá noite, nem precisam eles de luz de candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles, e reinarão pelos séculos dos séculos. Nós vamos interromper por hoje, não deu tempo de nós terminarmos, mas no domingo que vem nós finalizamos e começamos uma outra atividade. Obrigado a todos, agradeço a participação de cada um que conseguiu entrar.
para participar conosco desse momento. Eu vou pedir ao irmão Darcy, se puder abrir o seu microfone e fazer uma oração para nós finalizarmos, Darcy, pode ser? Sim. Estão me ouvindo? Estamos ouvindo. Então, obrigado, Pai, mais uma vez. Nós agradecemos por podermos estarmos aqui ouvindo a sua palavra, inspirada pelo Espírito Santo, através do nosso irmão Valdir, que nos ensina de uma forma tão brilhante, para que possamos crescer no seu santo nome. Obrigado, Senhor, por essa manhã, que esteja com o pregador dessa manhã, que a sua mensagem seja uma mensagem rica através do Espírito Santo e que possa cada vez mais fazer com que nós buscamos mais a Ti, Senhor, porque Tu é o único que traz a salvação. É o único Deus que nos protege, nos ampara e nos alivia o nosso fardo do dia a dia. Agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.